Eu era um recém-chegado no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, prestes a começar o meu 3º ano. Lidar com a solidão era uma tarefa árdua. Todos pareciam já ter encontrado seus grupos de amigos. O momento mais difícil era a hora do almoço. A escola não permitia que alunos do 3º ano saíssem para comer. Apenas os alunos do último ano tinham esse privilégio. Portanto, eu precisava almoçar na cantina. Temia isso, pois sabia que não teria companhia e não queria me obrigar a sentar em uma mesa aleatória. Quando finalmente chegou a hora do almoço, adentrei a cantina segurando minha bandeja de comida, procurando desesperadamente um lugar para me sentar. Todas as mesas estavam ocupadas, nem mesmo tinha a opção de ficar sozinho. Contudo, avistei uma mesa no canto da cantina, onde apenas 2 pessoas estavam sentadas. Parecia ser o local menos intimidante, então me aproximei e perguntei se poderia me sentar ali. Ambos se entreolharam e um deles consentiu. Ao me acomodar, percebi que eram irmãos gêmeos idênticos. Eles aparentavam ter um pouco de ascendência latina, mas não possuíam sotaque. Eles aparentavam estar genuinamente bem. Apresentaram-se como Gabriel e Lucas e engajaram em uma conversa comigo. Gentilmente, eles me convidaram para sair depois da escola e, sinceramente, pensei, por que não? Afinal, eu precisava começar em algum lugar quando se tratava de fazer amigos. Anotei os números deles e, ao voltar para casa para deixar minhas coisas, pouco tempo depois recebi uma mensagem do Gabriel informando que ele e o irmão estavam planejando sair. Ele me pediu para encontrá-los por volta das 9 da noite no parque próximo, que ficava a uns 10 minutos a pé da minha casa. Disse que havia um lugar legal para nos encontrarmos nas proximidades, e além disso, no dia seguinte seria feriado, pois teríamos uma folga no primeiro dia de aula, que seria na sexta-feira. Como não tinha outros planos, respondi com um sim, estou dentro. Quando chegou a hora, o Gabriel me mandou outra mensagem perguntando se eu ainda estava indo. Respondi afirmativamente e disse que sairia em breve, confirmando que nos encontraríamos na rua próxima ao parque. Ele respondeu, ok. Então comecei minha caminhada na escuridão em direção ao parque. À medida que avançava, refletia sobre minha mudança para uma nova casa e ser o aluno recém-chegado no ensino médio. Pensar que eu estava literalmente indo a um parque à noite para sair com 2 jovens que havia acabado de conhecer. Mas, de qualquer maneira, cheguei à pequena rua ao lado. Cheguei ao parque e perguntei ao Gabriel onde eles estavam. Ele começou a digitar imediatamente e disse que estavam na área arborizada, perto de um pequeno lago, e que queriam me mostrar algo especial. Em seguida, ele prontamente enviou a localização. Assim, adentrei a área arborizada, afastando os galhos à minha frente, utilizando a lanterna do meu celular como única fonte de luz. Comecei a chamar por Gabriel e Lucas, pois sentia que estava próximo o suficiente, de acordo com a localização que ele me enviou, pelo menos. De repente, ouvi passos e parei. Eram definitivamente passos se aproximando, suaves e lentos. Eles gritaram para eu não me assustar, que era apenas uma brincadeira. Bem, como eles não estavam respondendo, decidi que aquilo era bobagem. Virei-me e comecei a voltar em direção à rua. Os passos que mencionei antes, que estavam tranquilos e lentos, de repente se tornaram rápidos. Antes mesmo que eu pudesse reagir, alguém agarrou meu pescoço, cravando as unhas e me sufocando. Ouvi uma voz familiar gritando, segure-o, segure-o. Felizmente consegui me libertar do estrangulamento e corri em direção à rua. Sabia que eles me seguiram até a linha de árvores próxima à estrada. Eu era mais rápido do que eles e podia correr por longas distâncias, então foi isso que fiz. Corri direto para casa e contei a AOS meus pais. Eles cogitaram chamar a polícia, mas achei melhor registrar fotos das marcas de unhas no meu pescoço como evidência. E relatei o incidente para a escola no dia seguinte. Seguimos com as devidas providências e, com base na mensagem que recebi do Gabriel, consegui fazer com que ambos os estudantes fossem expulsos. Meus pais me orientaram a bloquear os números deles. Não discutimos muito sobre o assunto, embora meus pais quisessem confirmar se esses garotos não tinham conhecimento da nossa residência. Eu simplesmente disse a eles que, até onde eu sabia, não sabiam. Passada cerca de uma semana, acordei durante a noite sentindo um frio intenso no meu quarto. Ouvi o som do vento adentrando e percebi que a janela estava completamente aberta. Ponderei se minha mãe teria entrado para abri-la, mas isso não faria sentido algum. A temperatura estava por volta de 10 graus naquela noite. Andei até a janela e olhei para baixo, alguns metros abaixo da minha janela do quarto. Havia uma parte da fachada da minha casa que se estendia para fora, criando uma espécie de beiral abaixo da minha janela. Meu pai sempre me disse para pular nela em caso de incêndio. Fechei minha janela e fui até o quarto dos meus pais. Bati suavemente na porta e a abri. Minha mãe, ainda sonolenta, perguntou o que eu precisava. Então questionei se ela havia aberto minha janela. Ela se sentou dizendo não e perguntando o motivo.
Em um tom mais alto e preocupado, expliquei que alguém havia deixado minha janela aberta. Ela sacudiu meu pai para acordá-lo e verificamos meu quarto juntos. No entanto, quando ele acordou, me pediu para parar de fazer drama e voltar a dormir. Deixei a porta dos meus pais aberta enquanto caminhava pelo corredor em direção ao meu quarto e notei algo surpreendente. Minha porta estava entreaberta em vez de completamente aberta como quando saí. Empurrei a porta levemente para poder olhar através da fresta e verificar se havia alguém lá atrás. Embora eu tivesse considerado essa possibilidade, nunca imaginei realmente ver algo assim. Havia alguém escondido atrás da minha porta. Gritei pelo meu pai como uma criança assustada, com um grito alto o suficiente para ser ouvido a 3 portas de distância, e minha porta se fechou bruscamente quando meu pai correu em minha direção vindo de seu quarto. Eu gritei: "Tem alguém no meu quarto?" Ele invadiu o quarto e acendeu a luz. Nesse momento, vimos a perna de alguém saltando pela minha janela. Meu pai correu até a janela, desceu as escadas e saiu pela porta da frente na tentativa de persegui-los, mas retornou alguns minutos depois, ofegante, dizendo que não encontrou ninguém. Cheio de energia e medo, tenho certeza de que eram aqueles 2 indivíduos que denunciei anteriormente, os gêmeos. Eles foram expulsos. Meu pai chamou a polícia e tive que relatar toda a história quando chegaram, desde o incidente na floresta. Meu pai confirmou minha versão, mas sem evidências sobre quem havia entrado, eles disseram que não podiam fazer muito. Aconselharam-nos a trancar as portas e considerar a instalação de câmeras do lado de fora. Tenho certeza de que foi um ou ambos os gêmeos que entraram no meu quarto. Após passar alguns meses com medo de dormir, nenhum incidente desse tipo ocorreu novamente. Olhando agora para trás, não entendo por que eu estava tão disposto a encontrar essas crianças na floresta à noite. Deveria ter percebido naquele dia, na cantina, que eles pareciam problemáticos, e eu deveria ter me mantido distante.